Capítulo 449 Seita do Deus Demônio. Para Ling Kong, a seita Penas Divinas era como uma grande montanha batendo neles, forçando-os a se levantar para respirar. Não importa o que, eles não podiam se dar ao luxo de ofender a seita Penas Divinas, pois haveria consequências terríveis. Eles também teriam que ter cuidado ao lidar com Lu Piao, que seria enviado para supervisioná-los. Se eles o ofendessem, bem, eles tinham visto quantos especialistas do reino marcial ancestral Lu Piao tinha sob comando. Era o suficiente para aniquilar toda a seita Lingyun. Ao longo dos próximos meses, Lu Piao supervisionou a seita Lingyun enquanto eles mudaram toda a sua organização para a Cordilheira de Infinitos Picos Cortantes. Mas não foi apenas a seita Lingyun. A seita Penas Divinas intimidou muitas outras seitas em submissão. Agora, a seita Penas Divinas tinha uma força colossal. Os discípulos da seita Penas Divinas nunca imaginaram que Nili os levaria a tais alturas. Todos na seita Penas Divinas estavam repletos de confiança. Eles sabiam que sua seita era digna para construir o caminho para a justiça. Cordilheira do Rugido. O pico principal se erguia como uma série de pequenas ilhas orbitadas em uma misteriosa variedade. Um dragão vermelho escamado, voando, dançou no centro em uma das chamas. Um palácio espetacular, com belos pavilhões, descansava sobre o pico da montanha. Um segundo dragão alado, maior do que o primeiro, espiralou sobre o palácio, seus olhos escarlate queimando com chamas brilhantes. Este era o território da seita do Deus Demônio. Eles controlavam esse território por vários milhares de anos. Sua força era, sem sombras de dúvidas, assustadora. As dezenas de seitas próximas se prostraram diante deles e aceitaram seu lugar como subsidiárias. A seita do Deus Demônio possuía dezenas de especialistas do reino marcial ancestral e mais de milhares de especialistas do reino do Dao do Dragão. Ninguém se importa se trilhavam o caminho justo ou o demoníaco, ninguém ousava provocar a seita do Deus Demônio. Um homem em uma armadura de prata sentava-se em um trono no salão principal da seita do Deus Demônio. Uma nebulosa girava em torno dele e sua aura majestosa surgia como ondas no rio amarelo. Ele era o mestre da seita do Deus Demônio e hierarca da guerra Yanhan. O hierarca da guerra Yanhan era um especialista do reino marcial ancestral no 7º estágio, e um dos supremos senhores do reino das ruínas dracônicas. Um subordinado ajoelhou-se diante dele e tremeu de medo. Mestre da seita, acabamos de saber que os planos de Long Xiaomin falharam e que ele foi preso. Não temos mais um quadro claro sobre o estado atual da seita Penas Divinas e ainda não se sabe por que escolheram um pirralho tão desconhecido como mestre da seita. O hierarca da guerra Yanhan lentamente abriu os olhos. Uma chama brilhou em suas pupilas de sangue escarlate. Você investigou o passado do pirralho. De acordo com o que obtivemos até agora, ele é do mundo minúsculo. Mas não sabemos por que os 5 ancestrais marciais da seita Penas Divinas apoiaram tal pessoa. A seita Penas Divinas tem se movido. Eles enviaram 7 especialistas do reino marcial ancestral apenas para diplomacia com as seitas menores mais próximas. 7 especialistas do reino marcial ancestral. A expressão do mestre da seita ficou fria. Uma pressão assustadora caiu sobre todo o salão. De fato, a seita Penas Divinas ficou fechada por muito tempo e tem sido difícil para nós observar seu interior.
Quando a seita Penas Divinas finalmente se reabriu, houve um aumento súbito tanto no número de especialistas do reino marcial ancestral quanto nos do reino do dragão, disse o subordinado com uma voz trêmula. Ele sentiu a energia ardente acima dele, como se isso o transformasse em cinza em seu menor indício de descuido. Do mundo minúsculo, interessante. O hierarca da guerra Yanran ergueu as sobrancelhas. A seita Penas Divinas não deve estar sozinha. Também vimos novos especialistas do reino marcial ancestral nas outras principais seitas, incluindo a seita Chama Celeste e a seita Nota Celestial. Eles também tomaram discípulos do mundo minúsculo. Sem dúvida, isto deve ser o resultado de uma técnica de cultivo do mundo minúsculo. Dos 3.000 reinos menores do reino das ruínas dracônicas, o mundo minúsculo é o mais misterioso, uma vez que foi restringido por um supremo. Apenas os nascidos nesse reino podem entrar ou sair como quiserem, enquanto nenhum estranho pode pisar no interior. Na história, houveram vários peritos supremos do mundo minúsculo, mesmo que todos tenham desaparecido sem deixar nenhum traço. Mesmo assim, não podemos subestimá-los. Um ancião de túnica cinza disse do lado de fora. Ele era o irmão do hierarca da guerra Yanran, guerreiro da chama do vazio, e um grande ancião da seita do deus demônio. Como um especialista do reino marcial ancestral dos 5 estágios, sua influência era classificada apenas abaixo do hierarca da guerra Yanran. Envie Xuanmei e sua equipe para investigar o mundo minúsculo. Descubra suas origens, ordenou o hierarca da guerra Yanran com olhos frios. A seita do deus demônio também tinha nutrido sua própria força no mundo minúsculo. Então, como devemos lidar com a seita Penas Divinas? Muitos especialistas do reino marcial ancestral emergiram na seita Penas Divinas. À medida que o tempo passa, a situação se tornará ainda mais desfavorável para nossa seita do Deus Demônio. Mas também devemos ter em mente que a seita Penas Divinas fechou-se antes de exibir sua força. Eles estão dizendo que eles têm a confiança para lidar conosco. Se declararmos guerra, receio que não consigamos vencer contra eles. A voz do hierarca da guerra Yanran era calma e inabalável. Pergunto-me quais são as ideias do mestre da seita, ordenou o hierarca guerreiro da chama do vazio com as mãos em forma de concha em direção ao mestre da seita. A seita Penas Divinas é livre para selar-se do mundo. Mas agora eles escolheram mostrar seu poder e isto prova que eles estão tentando fazer algo, e urgente. Vamos investigar primeiro. Além disso, devemos relatar isso para a terra demoníaca ancestral. Eles definitivamente enviaram reforços. Isso nos dará um pouco de força. O hierarca da guerra Yanran respondeu com um sorriso calmo e frio. O hierarca guerreiro da chama do vazio hesitou por um momento, então seus olhos se iluminaram. O mestre da seita é sábio. A seita do deus demônio foi publicamente prometida para o santo ancestral da terra demoníaca, mas em privado, eles estavam trabalhando em expandir suas forças. Havia uma vaga intenção de competir com o santo ancestral da terra demoníaca. Gabriele, sábio imperador. O santo ancestral da terra demoníaca era a organização que controlava as principais seitas demoníacas e ficava acima de todas elas. No entanto, o hierarca da guerra Yanran era o tipo de pessoa que se recusava a servir qualquer outra pessoa, ele queria ser um senhor de uma geração. Agora que ele se sentou como o mestre da seita do deus demônio, como ele poderia estar disposto a se curvar a qualquer um?
No entanto, o santo ancestral da terra demoníaca era simplesmente muito poderoso para eles lidarem. Seus especialistas eram extremamente assustadores, e suas histórias eram longas e imensuráveis. Seria melhor que deixassem a terra demoníaca ancestral lidar com a seita apenas divinas. Entretanto, a seita do deus demônio poderia simplesmente assistir e coletar informações sobre a terra demoníaca ancestral. O santo ancestral da terra demoníaca era uma existência aterrorizante e misteriosa. Nenhuma seita se atreveu a ir contra eles. Na seita apenas divinas, Nili estava treinando profundamente em seu cultivo. Quanto mais chegava ao fim da técnica de cultivo Deus Celestial, mais difícil era cultivá-la. No entanto, a quantidade de poder que ele ganhava em cada fase também crescia. Se você adicionasse toda a experiência de combate de sua vida anterior, e os tesouros que ele possuía agora, Nili estava a par com qualquer especialista do reino do dragão. Ele até poderia se defender contra um especialista do reino marcial ancestral. Isso é o quão forte ele era.